Gnomos são criaturas mitológicas que na maioria das vezes são representadas por figuras humanoides bem pequenas, ou em outras palavras, anões, que usam chapéus pontudos e que por algum motivo, na maioria das vezes que eles são ilustrados em algum lugar, sempre são velhinhos barbados. O que me faz pensar como deve ser um gnomo recém-nascido. Sei lá, ele é tipo um bebê com barba ou eles já nascem parecendo idosos? Eu realmente não sei. Algumas mídias que mostram eles dessa forma são, por exemplo, o desenho animado Gravity Falls, onde no primeiro episódio eles já acabam sendo os inimigos principais. E nos livros de Gravity Falls eles também são representados assim, o que é óbvio tendo em vista que o livro segue fielmente o show. Outro lugar onde gnomos são mostrados como velhinhos barbados e pequenos, seguindo o estereótipo de visão sobre essa criatura, é na série de livros Goosebumps, tanto nos livros quanto nos filmes deles. Os gnomos são criaturas realmente populares. Por exemplo, nos Estados Unidos é bem comum essas decorações com anões de jardim, que são literalmente estátuas de gnomos e que provavelmente você já viu. E por mais que eles sejam bem famosos hoje em dia, ainda é incerta a origem deles. O relato mais antigo de gnomos é num texto onde o título é muito esquisito, então não vou nem me arriscar a pronunciar. Mas esse texto foi escrito pelo médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista mais conhecido como Paracelso, no século XVI, onde ele classifica os espíritos elementais como as salamandras sendo do fogo, as ondinas da água, os silfos do ar e os gnomos da terra. Essas criaturas são realmente populares? São um mito realmente muito famoso? Sim, um mito. É de senso comum que gnomos são criaturas fictícias que só existem na mente e na imaginação das pessoas. Mas o que aconteceria se alguém começasse a assumir que vê gnomos na vida real? E melhor ainda, essa pessoa fez isso há mais de uma década atrás e ainda relatou tudo isso num canal do YouTube. Primeiramente, pessoas que dizem ver coisas que não existem na vida real não é algo novo. Tem vários registros disso. Os mais famosos acontecem com fantasmas, mas na maioria das vezes tudo isso não se trata de mentiras, principalmente se for no YouTube, onde o que mais tem é clickbait com essas coisas. Então, na hora que você pensa em um youtuber que vê gnomos, a primeira coisa que vem na sua cabeça é algum cara aleatório que fica fazendo thumb e título com setas vermelhas, com um clickbait mais absurdo que o outro, com o único objetivo de enganar os seus inscritos e conseguir umas views. Mas, na verdade, tem algo estranho na história, porque esse cara que vê gnomos, na verdade, ele não se esforça para fazer clickbait. Na verdade, a maioria dos vídeos nem tem thumbs. Tudo isso começa no canal I'm Seeing Gnomes, que traduzido para o português significa Eu Estou Vendo Gnomos. Um canal que, no momento que eu tô gravando isso, tem 168 inscritos. Ou seja, é bem desconhecido. Entrando no canal, a gente percebe que ele só tem 8 vídeos e todos eles foram postados há mais de 10 anos atrás. Ele só tem uma playlist que por sua vez é composta por um único vídeo chamado Gnomes em Argentina. E esse vídeo é um vídeo não listado que tem mais de 1 milhão de views e que é um vídeo onde aparentemente um cara consegue filmar um gnomo. No sobre do canal ele diz exatamente isso. Conforme solicitado eu fiz um blogspot, o URL e aí ele deixa o link do blog dele. Mas depois a gente fala sobre isso. Embaixo do link tem um texto onde ele diz isso. Comecei esse canal como um meio público para documentar o que acredito ser atividade gnomo na minha propriedade. A atividade inclui itens sendo extraviados, adulterados e eu estou realmente vendo identidades semelhantes a bípedes perto da floresta que não correspondem com a descrição de animais conhecidos na região, que no caso é uma área montanhosa. Em meus vídeos eu tento documentar o que encontrei. Tudo o que encontrar será postado. Ok, então por enquanto é exatamente o que era esperado de um canal com esse nome, mas as coisas começam a ficar estranhas de verdade quando você vê os vídeos. No dia 1º de março de 2010, seja lá quem seja esse cara, posta o primeiro vídeo no canal dele que se chama Gnome High Activity Location Tour, que significa passeio pelo local de alta atividade do gnomo.
E o vídeo é exatamente o que se espera pelo título. Ele começa a passear pela casa e pelo terreno em volta dela e falar onde, como e quando ele viu gnomos. Ele começa o vídeo mostrando um lugar mais perto da casa, mais especificamente um celeiro azul, onde ele diz que os gnomos passam por debaixo dele. What appear to be biped-like entities going under the lattice, and you can see there that there is a gap in the wood. Mas ele também deixa claro que nunca viu nada por ali, então é só uma teoria. E ele continua o vídeo dizendo que tem várias árvores ao redor da casa, uma vez que a casa fica no meio da floresta, o que significa que existem muitos lugares para os gnomos se esconderem. Depois disso ele vai para outro celeiro, onde ele fala que chegou a ver algumas criaturas entrando nos buracos embaixo dele e não saindo lá de dentro. And now I'm going to head over to the other barn. Now this barn is the metal barn, you can see. I'm going to show you this other hole in the lattice, and this also has been an area on different times that I have seen what appear to be like biped things going into this hole and not coming out. E ainda por cima, afirmando que com certeza não é nenhum animal que ele conhece, ele diz que ficou muito tempo na floresta e que aquilo não se trata de nada que ele já viu antes. Ele continua o vídeo tentando provar o ponto dele de que é fácil de alguma criatura se esconder na mata ali perto, mas ele termina o vídeo mesmo falando de alguns buracos que ele achou no meio da floresta. What you're looking at right now is a deep crater in the ground. And this is not the only one. There are many craters in this forest that are about the same, and I haven't actually seen anything yet near these holes, but I just suspect that these would be conducive to some type of activity. Um dia depois, no dia 2 de março de 2010, ele posta outro vídeo, onde dessa vez ele mostra fotos sobre uma colher que estava na pia dele e que depois de um tempo foi encontrada no meio da neve, bem perto de algumas pegadas muito pequenas, que com certeza não são humanas, e ele ainda diz que não são de animais da floresta. E o vídeo termina com ele mostrando um exemplo do tamanho daquelas pegadas em comparação com os pés dele. 8 de março de 2010. Ele posta um vídeo onde ele começa dizendo que alguns segundos atrás ele estava ouvindo mais de uma voz conversando em um idioma desconhecido. Então ele começou a gravar no escuro de qualquer jeito, já que ele mesmo disse que não deu tempo de pegar uma lanterna para mostrar isso. Ele só tinha que ir o mais rápido possível para conseguir capturar os vídeos dos gnomos falando, mas sem sucesso. Ele mesmo diz que as vozes sumiram dentro de alguns segundos e que foi só ele começar a gravar que tudo parou. Aí ele fala que vai entrar em casa, pegar a lanterna e tentar filmar de novo. And I don't see or hear anything right now. And it is very dark. I doubt that the camera is going to pick up anything. Wow. Okay. I'm going to go in. First I'm going to go to the back. And then I'm going to go in and get my flashlight. Então a gente chega num ponto importante. No título desse vídeo tem algo interessante, parte 1. E seguindo os outros vídeos do canal, você vê que essa série, entre aspas, de vídeos que ele tá tentando mostrar os barulhos dos gnomos, segue até a parte 3. E todos os vídeos parecem ter sido gravados no mesmo dia. Então, ok, vamos ver o que tem na parte 2. Na parte 2 ele fala que antes que ele pudesse entrar na sua casa, alguma coisa assobiou pra ele por cerca de 10 segundos, como se quisesse chamar a atenção do cara. Então ele segue filmando e no fim ele diz que não conseguiu encontrar nada e o vídeo acaba sem nenhuma resposta. Então tudo que nos resta é checar o terceiro vídeo, e eu não vou continuar fazendo mistério. No segundo vídeo ele volta a andar pela floresta e não encontra nada de novo. 17 de março de 2010, depois de uma semana, esse cara volta com um vídeo analisando e mostrando mais alguns daqueles buracos no meio da floresta, fazendo basicamente uma
a análise mais profunda sobre eles. I can see, just from looking at it, that it appears like something has carved away the insides, and you can see where the mud and dirt has been scraped. Ainda no mesmo dia, ele posta um vídeo chamado Bed of Pine Thicket, onde ele fala que no caminho de casa ele viu um canteiro de pinheiros que estava lá desde 2002 por causa de uma tempestade de gelo. E o cara diz que se sentiu na necessidade de mostrar isso. Ele fala que frequentemente tem como ouvir sons estranhos saindo dali e que provavelmente não são de nenhum animal conhecido da floresta. Além disso, ainda tem um daqueles buracos ali perto, mas mesmo assim ainda não é tão importante esse vídeo. Mas aí a gente chega no último e talvez mais interessante vídeo do canal. Um vídeo cujo título é Gnomos Conversando, capturado por áudio. Nesse vídeo ele fala que só conseguiu capturar isso porque ele deixou a sua câmera digital perto da sua janela à noite. O suposto áudio de gnomos conversando que ele diz ter capturado é muito baixo e quase imperceptível se comparado ao ruído de fundo que tem. Mas se você aumentar o som e prestar bastante atenção, dá pra ouvir um pouco. E depois disso, nunca mais foi postado nenhum vídeo no canal I'm Seeing Gnomes. Mas ainda assim, existe um pedaço de mídia a ser explorado. O blog dele. No dia 30 de março de 2010, ele não postou nenhum vídeo, mas ele fez a primeira postagem no seu blog, onde ele tenta descrever o que os gnomos falaram no vídeo que ele diz ter capturado os áudios. E no post, ele fala que acha que na verdade são duas vozes e não uma. E ele fala que a primeira voz arrasta as vogais quando fala, enquanto a segunda fala muito rápido. Algum tempo depois, no dia 5 de abril, ele posta mais no seu blog, contando algumas coisas que têm acontecido com ele nas últimas semanas. Ele diz que pretende continuar com o método de deixar algo gravando o som à noite, porque isso deu certo da última vez. Então ele começa a relatar algumas coisas que têm acontecido, como por exemplo, o fato de ele ter acordado à noite com um som que parecia alguém chorando. Ele saiu da casa, perguntou se o que quer que estivesse fazendo aquele barulho estava bem, mas não recebeu nenhuma resposta. E depois disso, tudo ficou em silêncio de novo. Depois, ele conta mais um relato que sinceramente nem é tão importante, e ele termina o post dizendo que ele tenta ao máximo salvar esses relatos, por mais insignificantes que eles sejam, para caso algum dia ele consiga uma oportunidade de provar a existência dos gnomos. No dia 15 ele disse que gravou outro áudio, mas que não valia a pena entrar em detalhes sobre. No dia 7 de maio ele falou as mesmas coisas, que ele gravou mais áudios com o objetivo de capturar os gnomos falando, mas não conseguiu nenhum resultado. E depois disso, terminou falando que estava desenvolvendo outros métodos de entrar em contato com as criaturas. 9 de maio, e o cara disse que finalmente pôs em prática o método que ele desenvolveu, onde ele conta que deixou uma prancheta com uma caneta e uma mensagem anotada numa folha. E na mensagem ele dizia: "Meu nome é Ryan, espero que você leia em inglês, mas duvido que o faça. Se você quiser, por favor, escreva qualquer coisa por aqui. Tô muito interessado no que você tem a dizer. Não me incomodo e eu estou apenas intrigado com a sua presença. Por favor, me desculpe a minha caligrafia." E um dia depois, a anotação com a caneta tinham sumido. 13 de março de 2010. Nesse dia, ele fez a última postagem no seu blog, que ele intitulou de O Próximo Passo. E no post, ele escreveu isso: "Estou tentando me manter mentalmente positivo o máximo que posso. Há alguns dias tive um sonho bizarro com gnomos. Algo como se eu estivesse dirigindo com um casal de amigos no carro e havia um gnomo ao lado da estrada. Eu mencionei isso a eles e eles riram, não acreditaram em mim e se recusaram a olhar para trás. Sempre que eu começo a me sentir assim, eu preciso apenas me enraizar em minhas atividades para manter o foco e não começar a pensar muito sobre coisas que não posso controlar."
Hoje eu tava do lado de fora de casa e eu ouvi algo que eu chamaria de guincho ou alguma vocalização, mas me pareceu ser diferente do som normal de animais como esquilos. Eu tava na garagem e ouvi 2 ou 3 vezes, e é difícil saber a direção quando você não pode ver por entre as árvores. Provavelmente durou um total de 10 a 15 segundos e foi o fim de tudo. Toda vez que eu ouço algo assim, fico arrepiado porque sei que algo está ali, mas não consigo ver, e algo está errado. Essa é a única maneira que eu conheço de explicar o sentimento. Muito parecido com a sensação antiquada. Está quieto. Sim, muito quieto. Eu gostaria de poder prever essas coisas cada vez que acontecesse, para que eu pudesse ficar sentado lá com um dispositivo de gravação. Mas obviamente isso é impossível. Mesmo assim, pode ser frustrante. Eu tô pensando no próximo passo mais lógico a ser tomado para lidar com isso. Seja tentar coletar mais vídeos e áudio ou interagir novamente. Eu espero que não onde meus itens sejam roubados. Da próxima vez eu vou deixar algo gravando do lado de fora. E eu vou protegê-lo de alguma forma. Bom, eu não sei vocês, mas essa postagem me fez sentir uma sensação que eu sinto desde que eu assisti os primeiros vídeos do canal, mas que só agora com um post um pouco mais pessoal sobre como ele se sente em relação a tudo que está acontecendo, que me fez realmente ter vontade de falar. Mas toda essa história me dá uma sensação de desconforto, que eu não consigo explicar. Eu só sei que eu fico me colocando no lugar desse cara e é bizarro imaginar eu morando no meio do nada com criaturas que eu não conheço se escondendo perto da minha casa. Aquele lugar parece silencioso e vazio, parece solitário. E saber que a sua única companhia são o que você acredita ser monstros me deixa desconfortável. E me incomoda esse sentimento de saber que tem algo me observando, mas que eu não sei o que é. Algo que provavelmente tem a ver com a ambiguidade ou o vale do desconhecido. Assunto que provavelmente vou fazer um vídeo sobre no futuro. Mas isso não importa agora. O que interessa é que depois dessa postagem, tudo acabou. O homem que via gnomos simplesmente desapareceu da internet e nunca mais voltou. Bom, não tem como dar uma resposta concreta do que foi tudo isso, mas tem como elaborar algumas teorias. A primeira pergunta que vem em mente é se toda essa história é real ou só se passa de algo fictício. As descrições de gnomos sempre falam dos mesmos como criaturas mitológicas que não existem na vida real, mas será mesmo que eles realmente não existem ou simplesmente as pessoas ainda não têm provas o suficiente da existência deles? Talvez afirmar que eles são criaturas que não existem seja uma forma de mascarar o medo do desconhecido ou de descobrir ele. E talvez um homem com uma câmera de qualidade horrível seja a resposta para o monstro que a humanidade nunca conseguiu provar que existe. E por mais que seja muito divertido acreditar que gnomos na verdade existem e que eles estão com a existência escondida por tantos anos, mas que foram encontrados por um cara aleatório que vive na mata, seja legal, é realmente legal pensar nisso. Mas é como dizem, a resposta mais chata provavelmente é a certa. Então, é de senso comum que as pessoas pensem que talvez aquilo tudo seja um ARG. Na minha opinião, é um pouco estranho. Normalmente, os ARGs sempre deixam coisas abertas pra ver e descobrir, mas nos vídeos do canal desse cara não tem nada de interessante, nada que abra portas pra mais perguntas. Então, eu prefiro a teoria de que tudo isso seja realidade. A única pessoa que eu vi fazendo um vídeo sobre isso foi o canal gringo Debunk File, e no vídeo ele cria alguns motivos para os relatos do Ryan. As pegadas na neve que ele citou provavelmente são pegadas de gato. Elas são realmente muito pequenas, igual patas de gato. Além de que gatos, quando andam, normalmente fazem movimentos que fazem as patas deles irem uma na frente das outras, o que deixa suas pegadas bem semelhantes ao formato que estão mostradas nas fotos. E sobre a prancheta com a mensagem para os gnomos que sumiu, provavelmente foi alguma ventania forte que levou para longe. Mas a minha teoria sobre tudo isso se baseia no fato de que eu não quero acreditar que isso seja fake. Eu achei essa história muito intrigante. Intrigante o suficiente para me fazer desejar que seja verdade. Mas como eu já disse, a resposta mais chata provavelmente é a certa. Então quase certeza de que gnomos realmente não existem. Minha teoria é de que esse homem deve ter enlouquecido por morar no meio do mato sozinho. Eu acho que ele realmente acha que tá vendo gnomos.
Infelizmente, delírios são uma realidade e muitas pessoas se veem nessas situações de loucura. Ou talvez ele só tenha se deparado com situações estranhas e depois botou na cabeça que essas coisas não param de acontecer. Por mais que ainda seja bem estranho, realmente aqueles buracos são um pouco misteriosos e aquela conversa capturada por vídeo ainda é meio enigmática. Mas no fim, não tem como responder tudo. No fim do dia, I'm Seeing Gnomes talvez seja para sempre um mistério esquecido por mais de 10 anos. Tchau.